Dividir 1 menos i raiz de 3 por menos 1 mais i, obtém-se um complexo de argumento igual a. Então, eu vou fazer aqui, ó, desse, este aqui, se obtém um complexo, e aí eu quero o argumento desse complexo. Então, vou lembrar para ti o que é argumento de um número complexo, bem rapidinho aqui, ó. Um esboço do sistema de Gauss, né? Eixo horizontal, tu vai marcar aí a parte real, e aqui eixo vertical, a parte imaginária. Então, por exemplo, um número complexo z com a parte, deixa eu colocar aqui, ó, z com a parte real a e a parte imaginária bi. Então, tu marca o a ali e marca o b aqui no vertical. E aqui tu tem as coordenadas quadrangulares do z. Então, este z aqui tem coordenadas AB no plano de Gauss. E esse ponto, inclusive, ele é chamado de afixo, né? Esse ponto aqui onde representa o lugar geométrico do z no plano de Gauss. Esta linha que vai da origem, ou a distância que vai da origem até esse afixo, é chamada de módulo. Módulo é a distância da origem até o afixo. E o que nos interessa aí é o argumento, que justamente é o ângulo entre o eixo da parte real com a linha, essa linha imaginária aí do módulo. Okay? Então, esse aqui é o ângulo, esse é o argumento. Então, o argumento é um ângulo entre a parte real e a linha do módulo. Ok. Para iniciar a resolução, a primeira coisa que eu vou fazer, acho que é o mais lógico, é realizar aquela divisão, né? Que é bem chatinha essa divisão pelo jeito. 1 menos i raiz de 3, eu vou botar aqui raiz de 3 na frente, ó. Raiz de 3 vezes i, que é a mesma coisa, né? Isso divide por menos 1 mais i. Ok, para eu dividir dois complexos, o que eu faço? Eu multiplico pelo conjugado do denominador. O que é o conjugado do denominador? Conserva a parte real e troca o sinal da parte imaginária. Então, aqui, menos 1 mais i, eu escrevo menos 1 menos i. Eu troco o sinal só da parte imaginária. E aí, logicamente, aí em cima eu tenho que seguir o mesmo, né? Menos 1 menos i, para que esse fator que eu estou acrescentando igual a 1. Já que o numerador e o denominador são iguais. E aí realizo essa... vou fazer aí por distributiva, ó, 1 vezes menos 1, menos 1. Agora 1 vezes menos i, menos i. Menos raiz de 3i vezes menos 1, isso vai dar menos com menos, mais raiz de 3i. E menos raiz de 3i vezes menos i, isso vai dar mais raiz de 3 ao quadrado. No denominador, o que eu tenho? Menos 1 mais i, que multiplica menos 1 menos i, seu produto da soma pela diferença. Vai dar o quadrado do primeiro, menos 1 ao quadrado, menos o quadrado do segundo, menos i ao quadrado. Então, menos 1 ao quadrado dá mais 1, e menos i ao quadrado, aí lembra, né, que i ao quadrado equivale a menos 1. Então, menos o menos 1, isso vai dar mais 1. Então, 1 aqui mais 1. Esse i ao quadrado, na realidade, ele só troca o sinal da frente, né? Tu simplesmente corta esse i ao quadrado, desaparece com ele e troca o sinal da frente. E aí tá tudo bem. Então, ficamos ali com mais 1. E agora eu vou dar uma resolvida nisso. Menos 1, menos i, vou repetir aqui, vou repetir esse raiz de 3i também. Ok? E aí vou me dedicar nesse finalzinho aqui, ó, que eu tenho de novo o i ao quadrado. Lembra, esse i ao quadrado a gente combinou que ele vale menos 1. E nós combinamos também que esse i ao quadrado serve para trocar o sinal da frente. Então, vou trocar esse sinal aqui de mais raiz de 3 para menos raiz de 3. Ok?
Então essa aqui é a jogada que eu vou fazer aqui. Então menos raiz de 3. E isto está sobre 1 mais 1, 2. Vou dar uma organizada nisso aí, né? Já jogando para frente aqui nesse outro termos aí, jogando para frente o que tem parte real. Quer dizer, aqueles elementos que não tem a partícula i. Então menos 1 não tem o i. E menos raiz de 3 também não tem o i. Quem tem o i, menos i e mais raiz de 3. Vou optar por colocar o positivo na frente. Isso é interessante. Ó. Mais raiz de 3i e menos i. Tudo isso está sobre 2. Ok. Agora separadinha neles, né, para evidenciar de forma clara quem é a parte real e quem é a parte imaginária. Então a parte real vai ficar o quê? Menos 1 menos raiz de 3 sobre 2. Mais agora a parte imaginária. Essa é a parte real, agora a parte imaginária. A parte imaginária, já vou colocar esse i em evidência, inclusive. Então fica assim, ó, raiz de 3 menos 1 que multiplica o i. Isso sobre 2. E olha sentido, olha só. Às vezes i, raiz de 3i, menos 1 vezes i, menos i. Ok, então está evidenciado aí de forma correta, né? Essa fatoração está correta. Eu percebo que isso é a, olha só, aqui é o meu azinho. E isso aqui, imaginária, é o meu. Então ali B. E vai só até aqui, né? Aquilo ali da parte imaginária. É o argumento, né? Esse é o meu objetivo principal nessa questão aí. Eu preciso antes. É necessário o cálculo do módulo. A gente já vai ver por que eu preciso do módulo antes. Então eu vou calcular o módulo aqui. Módulo de número complexo. Deixa eu botar nesse cantinho aqui, ó. Aproveitar o espaço. Módulo do complexo, simbolizado pela letra Rho, ou também pode ser simbolizado por módulo de Z, assim, ó. Módulo de Z ou a letra Rho, né, para módulo. Então o Rho, ou módulo, é o que? Raiz quadrada de a ao quadrado mais b quadrado. Isso aí decorre do Pitágoras que acontece aqui, né? Deixa eu mostrar aqui. O exercício vai ficar meio longo, tá? Mas aí fica bem aproveitado por ti aí. A gente vai falando algumas coisas. Olha só, aqui eu tenho um triângulo retângulo. Então nesse triângulo retângulo aqui acontece o Pitágoras, né? E a hipotenusa é o próprio módulo, que é o que tu está querendo isolar, por isso que ele fica isolado na fórmula lá. Aqui eu tenho um cateto. Olha só. Aqui eu tenho um cateto que equivale ao B, e aqui eu tenho outro cateto que equivale ao A. Por isso que módulo é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B quadrado. Bom, aí substituindo então os valores A e B na fórmula do módulo. Vamos lá. O A ao quadrado, o A então a gente definiu que é menos 1 menos raiz de 3 sobre 2. Então menos 1 menos raiz de 3 sobre 2. Isso ao quadrado, é o A ao quadrado. Mais, aí eu tenho o B quadrado. O B é o coeficiente da parte imaginária, o coeficiente do I. Então raiz de 3 menos 1 sobre 2 ao quadrado. Ok? A gente vai resolver isso então fazendo resolver. Vou resolver aqui do lado. Raiz de
menos 1 menos raiz de 3 ao quadrado, tu vê que os dois são negativos, ó. Então tem um produto notável aqui, né? Menos 1 menos raiz de 3 ao quadrado é menos 1 menos raiz de 3, que multiplica menos 1 menos raiz de 3. Aí quando os dois forem negativos, tu pode pensar os dois positivos, dá a mesma coisa, tá? Então nem te abala. Quadrado, raciocina como se os dois fossem positivos. Quadrado de 1 é 1, mais 2 vezes o primeiro vezes. Então isso vai dar 2 raiz de 3. Quadrado segundo, mais raiz de 3 ao quadrado. E isso sobre 2 ao quadrado. Vamos agora para o outro. Também é um produto. Aqui é quadrado primeiro, raiz de 3 ao quadrado dá 3. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então menos 3. E mais o quadrado de segundo. Mais 1. Isso sobre 4. Ok. Dá para perceber que o denominador é o mesmo, então os termos aqui dos numeradores serão somados. Então eu já posso também pensar, olha só, mais 2 raiz de 3 vai cancelar com menos 2 raiz de 3. Aí eu tenho aqui 1 mais 3, eu tenho 4, e aqui 3 mais 1 eu tenho 4. Então na realidade eu tenho o quê? 4 mais 4, 8. 8 sobre 4. Então o módulo está ficando raiz quadrada de 8 sobre 4. Então o módulo ficou igual a raiz de 2. Está aqui o módulo. Se fosse essa pergunta, né, se ele perguntasse qual é o módulo do número complexo que advém daquela divisão, blá blá blá, seria a resposta raiz de 2. Mas ele não quer o módulo, ele quer o ângulo. Bom, como é que eu posso definir esse ângulo então? Olha só, vem para cá, para definir agora o módulo. Então tu vai usar as relações de seno e cosseno. Observa que nesse próprio triângulo retângulo aqui, ó, o seno desse ângulo aqui, seno do ângulo, seno de θ, é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Quem é o cateto oposto? Está aqui, ó. O seu ângulo é B. Sobre a hipotenusa, que é o módulo. E também posso concluir que o cosseno desse ângulo θ, aí cosseno é cateto sobre o módulo, sobre a hipotenusa lá, né? Que funciona, eu tenho A sobre Rho. Então nota que são, precisa memorizar, né? Só seno de cosseno do ângulo, que é o que eu quero, é o ângulo, né? Igual a B. Aí lembra que o B está aqui, ó, sobre 2. Isso vai dar um trabalho raiz de 3 menos 1 sobre. Isso aí é o B. Deixa eu ajeitar aqui que vai ficar aqui sobre módulo. Olha só, deixa eu colocar mais para baixo aqui. Então, e o B é dado por raiz de 3 menos 1 sobre 2. Raiz de 3 menos 1 sobre 2. Sobre o módulo, que é raiz de 2. Seno do θ igual. Aí, conservando a primeira e multiplicando pelo inverso da segunda, eu vou encontrar aqui raiz de 3 menos 1 sobre 2 raiz de 2. Tá? Só vou economizar essa parte aqui, porque pega a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, né? Ficaria 1 sobre raiz de 2. Aí multiplica 2 vezes raiz de 2. 2 raiz de 2. Tá? E aí, a princípio, ficamos com isso, né? O que dá para fazer aqui ainda é racionalizar. Vou fazer isso aqui, então vou racionalizar, multiplicar por raiz de 2
E aí vai me dar raiz de 3 vezes raiz de... e menos 1 vezes raiz de 2 menos raiz de 2 sobre 2 raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 2, 2 vezes 2, 4. E aí então eu tenho o seno do ângulo. Preciso do ângulo encontrar o seno dele é raiz de 6 sobre 4. E agora vamos para o cosseno. O ângulo A sobre o A que não menos sobre 2 menos 1 menos raiz de 3 sobre 2. Isso sobre o módulo, que é a raiz de 2. Então, o cosseno do ângulo é igual. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, isso vai me dar menos 1 menos raiz de 3 sobre 2 raiz de 2. Vou racionalizar também. Multiplica por raiz de 2 e raiz de 2. E aí o cosseno do ângulo está dando menos 1 vezes raiz de 2 menos raiz de 2. Menos raiz de 3 vezes raiz de 2 menos raiz de 6. Isso sobre raiz de 2, raiz de 2, raiz de 4, que é 2. 2 vezes 2, 4. E aí eu tenho o seno e o cosseno para descobrir o ângulo, então. Então sempre assim, tu vai até os... Por isso que eu precisei do módulo, lembra? Ó? Precisei do módulo aqui, por quê? Porque ele é a minha hipotenusa, que eu uso na hora de encontrar o seno e o cosseno. Tudo bem. E agora, como que eu vou descobrir esse ângulo? Tu vê que o seno deu uma coisa bem quebrada aqui. 6 menos raiz de 2 sobre 4. Aqui menos raiz de 2 menos raiz de 6. Quem está acostumado a resolver vários exercícios aí da trigonometria, e aqueles exercícios mais, para aqueles casos mais restritos, né? É comum aparecer essa expressão para seno ou para cosseno para aqueles casos de soma fracos. Então quem está acostumado a resolver vai reconhecer essa expressão de 6, raiz de 2 e 4. Aqui também tem raiz de 2, raiz de... Quem não está habituado, ou quem não lembrar disso, não. Eu vou analisar as alternativas e vou analisar os sinais. Então vamos fazer umas coisas para evitar mais cálculos do que já fizemos, porque está se tornando até... Tá bem chatinho isso aqui já. Então olha só, vamos pensar. O seno aqui está me dando raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. Então, logicamente, que isso vai acabar ficando um valor positivo, né? Porque raiz de 6 menos raiz de 2 vai dar um valor positivo. O raiz de 6 é maior que a raiz de 2. Então, o seno está sendo positivo. E o cosseno está sendo negativo. Vai me dar raiz de 2 menos raiz de 6 sobre 4. Então, vai dar um cosseno negativo. Pô, então, olha só. Eu já sei que ângulo se refere a um quadrante onde o seno seja positivo e o cosseno negativo. E onde que tenho isso? Eu tenho no segundo quadrante. Então eu sei que esse θ ele pertence ao segundo quadrante. Ok? Pô, sendo assim, eu acho que eu já posso eliminar alguma coisa. Olha isso aqui, ó, π sobre 4. Π sobre 4, o π é 180, corresponde a 180 graus. Vamos trabalhar com graus, fica mais fácil de entender. Então, π sobre 4 equivale a 180 por 4. Deixa eu colocar aqui as alternativas, vou usar esse espaço aqui de baixo. Agora vou fazer uma coisa bem feia, olha só. Não abandona o exercício, porque esse exercício é bem bonito, tá? Ele está longo, assim, trabalhoso, mas ele é bem legal. Então não desiste. Essa alternativa A, o que que ela é? Ela é π sobre 4. Como π é 180, 180 por 4 é 45. Então eu vou pensar em 45 graus.
né? Para nossa cabeça funciona melhor em graus. O B é 5π sobre 12. Como o π é 180, pensa assim, ó. 180 divide por 12 dá 15. Então, na realidade, é 5 vezes 15. Tá, vou fazer só esse aqui para ti, ó. Vamos ver aqui, ó. Ó, tem 5π sobre 12. Então, isso é o mesmo que 5 vezes 180 sobre 12. 180 por 12 é 15. Então, tem aí 5 vezes 15, que dá 75 graus. A letra C, 7π sobre 12. Então, aqui é a mesma coisa. Ó. Π sobre 12, 180 por 12 vai dar 15. 7 vezes 15 dá 70, 35, 105 graus. Ó, é um ângulo de segundo quadrante. Letra D. 11π é 180, 180 por 12 dá 15, 15 vezes 11, 15 vezes 11 dá 150, com 15, 165 graus. Que também é um arco de segundo quadrante. E a letra E, eu tenho 3π sobre 4, aqui de novo, né? Π é 180, 180 por 4, aqui dá 45. E aí 3 vezes 45 dá 90, 135 graus. E aí eu fiquei entre 3 respostas. Nota que a letra A e a letra B já elimino. Por que não pode ser a letra A? Porque a gente viu que o arco é de segundo quadrante pelos sinais. E aqui 45 é o primeiro quadrante e o B também primeiro quadrante. Então a resposta é uma dessas três. E agora? Como que eu vou escolher? Bom, uma maneira de escolher isso é a partir dos próprios valores que estão aqui, ó. Os próprios valores que estão aqui. Então, olha só. Esse ângulo de 135 graus, ele corresponde no primeiro quadrante a 45 graus. Pela diferença entre o 180, né? Aquela regrinha de reduzir ao primeiro quadrante. Então, reduzindo ao primeiro quadrante, ele é 45 graus. Reduzindo esse aqui ao primeiro quadrante, ele é 15 graus. E reduzindo esse aqui ao primeiro, ele é 75 graus. Tudo bem, 45 graus eu vou eliminar também. Eu vou riscar das possibilidades. Por quê? Porque para que um ângulo seja, para que o argumento do complexo seja de 45 graus, é necessário que as partes real e imaginária tenham o mesmo módulo. Olha só que legal isso, essa informação é bem legal. Se o número complexo for assim, ó, um exemplo, ó, z igual a 5 menos 5i, eu sei que o argumento desse número complexo aqui, ele é parente do 45 graus, ou é o próprio 45 graus, se ele for de primeiro quadrante. Se for aqui positivo, ó, aí os dois são positivos, é primeiro quadrante. Aí o argumento direto, 45 graus, porque tem a mesma parte, o mesmo número representando a parte real e a parte imaginária, certo? Nesse caso aqui, ele é um ângulo de 45 graus, mas não no primeiro quadrante, quer dizer, ele é um ângulo transportado para um outro quadrante. Esse caso seria esse primeiro que está relacionado a cosseno. Como a gente viu aqui, ó, o B relaciona-se a seno e o A relaciona-se a cosseno. Então significa que seno negativo e cosseno positivo. Onde que está isso? No quarto quadrante. Então isso seria um arco de quarto quadrante. O arco de quarto quadrante que tem correspondência a 45 no primeiro. Seria o ângulo de 315 graus. Só por curiosidade, ó. Esse ângulo aqui, esse argumento seria 315 graus para esse complexo 5 menos 5i. Ele é quarto quadrante e corresponde a 45 graus. Ok, bom, então dito isso, o 45 aqui, ó, não pode ser, o 135 não pode ser, né, porque ele corresponde a 45.
porque justamente os valores são diferentes. Aqui eu tenho menos raiz de 2 menos raiz de 6. Não vai dar o mesmo módulo que raiz de 6 menos raiz de 2. A não ser que aqui fosse um menos. Ó. Aí sim. Aí seria poderia ser o 135. Certo? 135 está no segundo, nem poderia, os dois negativos, né? Não poderia também, mas enfim, eu pensaria no 135 como parente lá do 45. Mas como eles estão, então, diferentes, raiz de 6 menos raiz de 2 dá um valor modular diferente de menos raiz de 2 menos raiz de 6, porque aqui eu vou somar os valores, e aqui eu vou ter que fazer uma diferença, então não dá a mesma coisa. Então significa que não pode ser 45. Então minha dúvida é entre 75 e 15, ou entre o 105 e o 165. Então rapidamente aqui vamos, se isso já está longo demais, como eu faço para diferenciar os dois? Então pensa, ó, que o seno ele está um valor, primeiro que observa, ó, que a gente está trabalhando no segundo quadrante. Então eu estou trabalhando aqui, ó. Estou trabalhando nesse quadrante aqui. O arco, ele pertence a esse quadrante. Aqui é o 180 graus e aqui em cima 90 graus. Então está nesse pedaço aí. Ou é o 105 ou o 165. E aí como que eu vou diferenciar? Rapidamente. Raiz de 6 menos raiz de 2 dá um valor menor em termos de módulo, que menos raiz de 2 com menos raiz de 6, porque aqui eu vou ter que somar. Ó. Então o que significa? Que o módulo do cosseno é maior que o módulo do seno. Olha só, o módulo do cosseno é maior que o módulo do seno. Não é porque aqui eu somo os dois, e aqui eu vou fazer a diferença. Então o módulo do cosseno é maior, então o pedaço do cosseno é maior. Sendo assim, ó, a projeção do ângulo aqui no cosseno tem que ser maior. Então o que acontece? E aqui no seno menorzinho, ó. Então o que acontece? Que o ângulo ele tem que ser mais perto do 180. Para que o seno fique pequeno e o cosseno fique grande. E de onde eu tirei essa conclusão? Mais uma vez, porque eu estou observando aqui que os dois têm o mesmo sinal, vou ter que somar, o cosseno vai ficar um valor de forma escalar, forma modular maior, que essa diferença aqui, já que no seno tem sinais diferentes. E o cosseno é maior, significa que o ângulo está mais perto. E aí, ter letra D, 11π sobre 12. Ok? Então era isso. Espero que vocês tenham aproveitado. Foi um exercício bastante trabalhoso, bastante longo, mas é um exercício também que nos traz assim algumas revisões sobre módulo, sobre o argumento, o conceito, parte imaginária, parte real, seno, cosseno, até um Pitágoras apareceu. Então é um exercício bastante interessante. Ok? Espero que tu tenha aproveitado e até a próxima.